muita gente não sabe é que, assim como as mulheres, os homens também podem ter direito ao salário maternidade e à licença maternidade. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Para esclarecer mais detalhes, eu converso agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Ronaldo Tolentino. Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia? Vamos começar explicando então a diferença entre licença maternidade e licença paternidade. Qual é? A licença maternidade ela foi concebida para as mulheres, né? A mãe que gera uma criança e que tem todo aquele trabalho de cuidar do nascituro, da amamentação. E a licença paternidade foi concebida originariamente para o pai com o intuito de assegurar a ele um dia de trabalho, que ele poderia faltar ao trabalho para apenas fazer o registro do seu filho em cartório. Então foram institutos concebidos com finalidades bem diferentes originalmente. Posteriormente à Constituição de 1988, a licença paternidade sofre uma alteração da sua finalidade e também do seu prazo. A finalidade é alterada, você já tem aí uma preocupação do legislador para que o pai possa ficar alguns dias com o seu filho ali no início, pós-nascimento, né? E também para que o pai possa auxiliar a mãe naqueles cuidados iniciais com o bebê. E aí, como a finalidade mudou, você também tem uma alteração do prazo. Então, você deixa de ter o direito de apenas um dia útil e ela passa a ser de 5 dias corridos por conta dessa alteração de finalidade, de foco que o legislador teve. E como é que funciona essa licença paternidade? Você disse aí que são 5 dias corridos. Como é que começa a contagem? Segundo a lei, segundo a Constituição Federal, né, os atos das disposições constitucionais transitórias, o pai tem 5 dias úteis após o parto. Então ele comunica o seu empregador da ocorrência do parto, do nascimento do seu filho, e aí ele tem 5 dias seguidos após essa data. E como é que o trabalhador deve avisar a empresa? Porque tem que avisar a empresa com antecedência, né? Sim, o trabalhador tem que avisar a empresa com antecedência quando for possível essa antecedência, né? Porque a gravidez, a gente sabe que às vezes você tem um parto que não é esperado, né? Então, o que a lei determina é que ele comunique a ocorrência do parto. Quando você tem um parto programado, então você consegue comunicar com antecedência. Vale a contagem a partir do dia útil ou do dia que a criança nasce? Por exemplo, assim, a pessoa trabalha de segunda a sexta, a criança nasceu no sábado. Começa a contar no sábado ou não? Olha, a lei não trata disso. Quando era originariamente pela CLT, que falava de um dia útil, então você tinha efetivamente que cumprir essa determinação legal de um dia útil, porque, repito, a finalidade era para que o pai pudesse registrar o seu filho. Então, se não fosse num dia útil, ele não teria o cartório aberto para fazer esse registro. Como houve essa mudança, não há mais essa necessidade que seja em dia útil. E no caso de fatalidades, por exemplo, a mãe, infelizmente, falece no parto, né? Como é que fica essa questão da licença paternidade? Ela se transforma em licença maternidade? Sim, aí no caso já estamos falando do Instituto da Licença Maternidade, que é um pouco diferente, é bem mais ampliada, já são 120 dias, né? E aí, no caso do falecimento da mãe, o pai pode ter o direito a este benefício da licença maternidade para cuidar do seu filho. Esse direito também se estende quando acontece alguma fatalidade após o nascimento da criança? Sim, a lei determina que, no caso, se a fatalidade for no parto, o pai goza dos 120 dias. Se for no curso deste benefício, a mãe vier a falecer um mês depois, 2 meses depois, o pai tem o direito ao restante do período. Ok, então vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo Saiba Mais. Vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje é licença paternidade. Quem está explicando mais detalhes para a gente é o advogado especialista em direito trabalhista, Ronaldo Tolentino. Voltando ao nosso bate-papo, né? Quando o pai tem direito às férias, tem férias vencidas, ele pode programar aí esses 5 dias de direito de licença paternidade junto com as férias, por exemplo, emendar ficar 35 dias fora da empresa ou não? Como é isso?
As férias, né, ela é um direito trabalhista assegurado na CLT e na Constituição Federal, e ela diz que a CLT diz que o gozo das férias ela é combinada entre empregado e empregador. Hoje em dia a gente tem uma cultura na nossa sociedade que é a cultura do parto programado, né? Muitas mulheres optam por fazer o parto cesárea e acaba sendo um parto programado. Então muitos trabalhadores, trabalhadoras têm se programado para emendar a licença maternidade com um período de férias. Isso, claro, tem que ser combinado com o seu patrão. Então acontece, sim, com uma certa frequência, do trabalhador programar o gozo das suas férias após o término da sua licença paternidade. Então ele acaba tendo um período de 35 dias. E quando a criança nasce no período de férias, no meio ali dos 30 dias, durante o período de férias, o trabalhador perde esse benefício, perde o direito a esse benefício? Se for no meio das férias, sim. Pode acontecer da criança nascer no fim das férias, ele está lá no 28º dia de férias, e aí a criança nasce. Então você tem aí o 29º, 30, e aí ele tem mais 3 dias por conta da licença paternidade. E se a empresa resolver não conceder esse benefício aí, o que o trabalhador pode fazer? Já existem vários trabalhadores que têm ingressado na justiça pedindo indenização por dano moral pela não concessão da licença paternidade. E os tribunais têm deferido esse pedido de indenização, não levando muito em consideração a questão da perda do direito trabalhista em si, mas levando em consideração principalmente a perda da oportunidade do pai estar junto ao seu filho no início da vida deste e também não poder estar ali auxiliando a sua esposa, a sua companheira, neste período de começo, né, da experiência de cuidar de um recém-nascido e não poder estar ali ao lado da sua companheira nesse período da vida. Então, considerando essas situações, os tribunais têm sim deferido indenização por dano moral a esses trabalhadores por conta das empresas não terem concedido essa licença paternidade. E esse trabalhador que se sentiu lesado nessa questão, nesse caso aí, como é que ele deve fazer? Primeira coisa, procurar um advogado, tentar conversar com a empresa, com o empregador, no caso? Sim, ele primeiro tem que buscar ter o direito a este benefício, a esse direito trabalhista que ele tem junto à empresa. Se a empresa não conceder esse direito que a lei prevê, aí ele pode procurar um advogado, pode procurar o seu sindicato para tomar as medidas legais cabíveis. E no caso de nascimento de gêmeos ou trigêmeos, o prazo da licença paternidade é estendido? O trabalhador pode conseguir mais dias aí ou não? A lei não trata dessa hipótese, nem para a licença maternidade, nem para a licença paternidade. Existem algumas decisões isoladas, mas já existem decisões no sentido de ampliar a licença maternidade. Quando a mãe tem 2, 3 filhos, e aí até por conta do número de crianças nascidas, há uma complicação no parto, já existem algumas decisões ampliando essa licença maternidade em até 60, 90 dias a mais. Isso já acontece em alguns tribunais. Os pais que sentirem essa necessidade, como é que eles devem proceder? Tentar negociar com a empresa ou já procura a justiça? A rigor, ele tem que tentar negociar com a empresa, né? Porque, repito, não há nenhuma obrigação legal da empresa em fazer isso. Em não havendo esse sucesso, aí ele pode sim recorrer à justiça para ter a dilatação desse benefício da licença maternidade, da licença paternidade. A gente vai para um intervalo, é rapidinho, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Saiba Mais. O assunto de hoje é licença paternidade. Estou conversando aqui com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Ronaldo Tolentino. Continuando o nosso bate-papo aqui, o pai que está trabalhando temporariamente em uma empresa, ele tem direito ao benefício de licença paternidade? Sim, o contrato temporário de trabalho, ele também dá direito à licença paternidade. Durante muito tempo, a jurisprudência se questionou, houve uma divergência entre decisões, no caso da licença maternidade, quando essa licença extrapolava o período do prazo do contrato.
E recentemente o Tribunal Superior do Trabalho pacificou essa matéria dizendo que ainda que extrapole o período do prazo do contrato, a mãe tem direito à licença maternidade, e aí eu acho que essa interpretação também pode ser estendida, no caso do pai, à licença paternidade. E quando o pai é um estagiário, muda o direito? Sim, muda. Nesse caso muda porque aí não há uma relação empregatícia, não é uma relação de emprego. O contrato de estágio é um contrato mais de aprendizado, com uma função mais educacional do que uma relação de emprego em si. E aí a lei que rege o estágio não traz essa possibilidade do estagiário gozar da licença paternidade. Mas como é um direito social, um direito que visa o convívio do pai com o seu filho, nada impede que a entidade concedente do estágio também dê esse benefício ao estagiário. Mas previsão legal efetivamente não existe. Então, o conselho jurídico, nesse caso do pai ser estagiário, é tentar negociar com a empresa? Sim, a negociação sempre é a melhor saída, né? Mas também não impede que esse estagiário queira buscar esse direito na justiça. Pode ser que os juízes hoje, com uma formação mais humanística, mais social, venham a interpretar uma norma constitucional que está acima da lei que rege o estágio, venha a interpretar essa norma constitucional de forma favorável a esse estagiário. E no caso do trabalhador autônomo, como é que ele deve fazer? Porque ele não tem uma empresa para negociar essa licença, como é que ele faz? No caso do trabalhador autônomo, ele infelizmente, porque a licença paternidade, ela é diferente da licença maternidade. A licença paternidade é um direito trabalhista, né? A licença maternidade, ela é um misto de direito trabalhista com um benefício previdenciário. Então a mãe, além dela ter o direito de ficar esse período fora do trabalho, ela recebe um benefício previdenciário da Previdência Social. Já a licença paternidade, ela não tem essa previsão previdenciária. Então, o pai trabalhador autônomo, ele infelizmente ele não tem esse direito, porque a rigor, o direito da licença paternidade é do pai faltar ao serviço 5 dias sem prejuízo do seu salário. Ele é autônomo, ele mesmo dirige o seu trabalho, então ele tem que se planejar para isso. E no caso de pais adotivos, aí entra uma outra questão, né? A lei recentemente foi alterada, tanto a CLT quanto a legislação previdenciária, para prever a possibilidade da licença maternidade, e aí para qualquer um dos adotantes, pode ser pai ou pode ser mãe, né? A lei veio a estender esse benefício aos pais adotantes. Mas a lei é expressa a dizer que tem que ser um ou outro, né? Então, pode ser que o pai, se for a companheira dele que adotou, não trabalhe, né? E aí só ele trabalha, ele pode sim requerer a licença maternidade pela adoção e ficar esse período de 120 dias recebendo pela Previdência Social e não comparecendo ao serviço. E no caso de casais homoafetivos, como negociar essa licença maternidade? Quem teria direito? É só um dos pais que teria direito? A legislação não trata especificamente dessa situação de casais homoafetivos, mas como a Constituição tem lá os dispositivos que tratam da igualdade e o Supremo Tribunal Federal recentemente vem reconhecendo cada vez mais os direitos sociais, os direitos da pessoa, mesmo aos casais homoafetivos, não há nenhum óbice que essa interpretação seja estendida aos casais homoafetivos. E aí, como a lei trata, mesmo nos casos dos casais heterossexuais, somente um deles tem direito à licença maternidade, e aí tem que ser uma coisa negociada, os cônjuges vão negociar qual dos dois serão o beneficiário. Da mesma forma no casal, na relação homoafetiva, em que as partes têm que negociar, né, os cônjuges têm que negociar e decidir qual dos dois é que será beneficiário desse direito previdenciário. Em relação ao pagamento, como que funciona? O pai ou a mãe estão de licença maternidade. Como é que fica a questão do pagamento? O salário tem algum desconto? É o mesmo de quando está trabalhando? O salário é de acordo com a legislação previdenciária. Você tem que fazer, depende do salário de contribuição da pessoa, com quanto ela contribui para a Previdência Social, e aí é feito um cálculo conforme as normas previdenciárias.
sempre assegurado o mínimo do salário mínimo, né? E a empresa é quem paga este salário e depois ela compensa isso quando vai fazer o recolhimento previdenciário da sua quarta parte para o INSS. Para encerrar nossa entrevista, vamos deixar claro como é que funciona na morte da criança, tanto na licença maternidade quanto na paternidade. Muda alguma coisa? Muda. Olha, no caso da licença maternidade, a CLT diz que caso haja um aborto, a mãe ela tem direito a 2 semanas de podendo faltar, né, sem prejuízo do salário. E se a criança morrer após essas 2 semanas, né, já no gozo da licença maternidade, penso eu que nesse caso cessa o benefício, porque a finalidade que tinha, que era aquela de cuidar do neném, do nascituro, se encerra, né? Nada impede que essa mãe, pelo abalo psicológico dessa perda, possa conseguir um atestado médico de um psiquiatra e aí ela já teria aí uma outra situação que já seria assim a de auxílio-doença, né? Seria a suspensão do contrato de trabalho de auxílio-doença. Mas a questão do salário maternidade, acredito que ele ficaria prejudicado pela morte do neném. Na licença paternidade muda alguma coisa? Seria mais ou menos a mesma coisa, o mais complicado um pouco é porque a licença maternidade é muito menor, né? De 5 dias, então é pouco provável que você tenha, mas caso haja esse falecimento, você já tem uma outra figura que é a licença pela morte do filho, que a CLT também prevê essa licença, salvo engano, são de 3 dias, né? Então você encerra uma situação e começa outra situação. Obrigada por sua participação. O bate-papo foi com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Ronaldo Tolentino. Obrigada por sua participação.